começando mais um vídeo, sim, começando mais um vídeo aqui e dessa vez venho trazer para vocês um pouco do, um pouco não, né? A ferramenta que eu estou utilizando atualmente para estudos, gestão. Antigamente eu usava o Notion, já usei o Trello, já usei o Gira, já usei o ClickUp, já usei diversas ferramentas, o modo gratuito, é claro, para poder testar, experimentar, entender a metodologia. E muitas delas eu não me adaptei a esse que eu vou mostrar para vocês, que é o Obsidian. Eu também não tinha me adaptado a primeira vez que eu usei ele. E agora eu me forcei um pouco mais para poder usar. Porque eu gosto muito do recurso dele de conexões, né? Que você cria um texto e aí esse texto junta com um outro texto, se conecta com outro e depois você consegue ter ali como se fosse o seu cérebro, podemos dizer assim. Eu gosto dessa ideia e por isso que eu dei uma nova chance pro Obsidian. Mas é claro que, assim, não considere que eu só use o Obsidian, eu uso o Obsidian. Eu estou forçando mais a utilização dele, mas na maioria das vezes Google Docs, né, para poder escrever alguma coisa, Note para poder anotar, bloco de notas também para poder anotar. Então, assim, são possibilidades. É uma ferramenta que eu vou ser bem sincero, eu não tenho todos os conhecimentos de como utilizar ela, mas o que eu preciso, eu sei utilizar. Então, é um ponto. Então, sem mais enrolação, bora para a transição. Aí. Opa, opa. Pera aí. Voltei. Agora sim. Porque não estava aparecendo a minha pessoa, né? Aí é um problema. Aqui tô mostrando para vocês aqui algumas coisas das minhas aulas, né? Da pós que eu estou fazendo sobre storytelling e escrita criativa, né? Estou tentando ser mais criativo na escrita e me aperfeiçoando mais no storytelling, né? E é aquele negócio, uma das coisas que é engraçado é que o storytelling, ele sempre fez parte é, dos meus estudos e sempre fez parte em relação, assim, a, sei lá, a forma com que eu gosto de ver uma série, um filme, um game, uma história. Às vezes o game nem me prende, gameplay, a história. Às vezes eu acompanho algum youtuber que tá gravando sobre um jogo, nem é tanto só por causa do jogo, mas pela história. Um exemplo do porquê que eu gosto de The Sims, né? Que você consegue construir histórias. Eu acho que esse é o ponto. E eu queria me aperfeiçoar mais, né? Porque a maioria do conhecimento que eu tenho, modéstia à parte, podemos dizer que é através do. Eu esqueci o nome do termo agora, tá vendo? Você foi zoar, aí você esquece. Autodidata, sim. A maioria da forma com que eu aprendi storytelling é de forma autodidata, né? A jornada do herói. E muitas vezes eu fazia o quê? Mesclava a ideia. Jornada do herói mesclando com a jornada do consumidor. A questão de persona, né? Criar as personas, como criar personagens. Então, tipo assim, várias coisas que eu fui aprendendo, criando, eu fui juntando em uma forma de fazer, produzir meu conteúdo, atender os clientes, desenvolver os sistemas, né? Eu ainda estou estudando um pouco mais da forma de construir sistemas com storytelling, com narrativa. Mesclar, unir a narrativa, a história ali com o desenvolvimento do sistema. Ainda não consegui um ponto funcional para isso, mas a gente vai descobrir. A gente vai descobrir muito em breve. Porém, aqui igual vocês estão vendo aqui, ó, a donzela ou ânima, que é um dos arquétipos, né, que a gente tem. A gente tem diversos arquétipos. Aqui, em uma aula específica, a gente estava vendo alguns que seria a grande mãe,
a donzela ou ânima, a sombra, aqui o herói, o peraí, como é que é? O Picaro, né? Ou Trickster, eu acho que é assim, o brincalhão, né? Podemos dizer Loki. Um dia eu ainda vou fazer as associações de pegar personagens ou deuses e fazer o contraponto. Eu acho que já tem livros que fazem esse contraponto dos deuses com os arquétipos, mas o velho, o sábio. E aqui um ponto sobre os arquétipos, e aí eu venho dissertando coisas, quem foi o utilizador, e aí eu faço conexões aqui, ó. Cada um desses aqui liga ao ponto específico, né? Mas não é só isso. Eu vejo aqui, por exemplo, essa parte de comunicação organizacional e narrativas empáticas e dialógicas. Isso aqui foi, até para mim, eu vou dizer, na matéria foi uma surpresa ter essa matéria em específico, porque eu vi a narrativa de uma forma que eu não, vamos dizer assim, eu acreditava nesse aspecto, mas eu não via como uma narrativa, que seriam as narrativas organizacionais, aonde que é a história que tem dentro das organizações, né? Então eu vi aspectos como uma narrativa tóxica, uma narrativa empática, uma narrativa dialógica, né? A narrativa como fonte de transformação, o conflito como uma energia criativa. Então, eu vi aspectos de como transformar a narrativa em algo positivo dentro de uma organização, né? E o quanto, quando a gente não tem algo bem definido, isso também pode ser prejudicial à empresa, né? E é igual a um aspecto que a gente viu aqui, que são alguns padrões que as empresas têm, né? Que, por exemplo, aqui na empresa a gente faz desse jeito. Não, isso aí vamos dizer assim, é, tem que vestir a camisa da empresa. São várias narrativas que são contadas e muitas vezes essas narrativas são contadas não pela empresa, mas pelos funcionários, porque fica algo claro. Então a gente estudou bastante sobre isso e eu gostei, acho que foi uma das matérias que eu mais gostei, em relação assim ao conteúdo específico. Agora a gente está na narrativa do sujeito, vendo mais sobre as angústias, sobre a tecnologia e qual o impacto que ela gera em relação às nossas vontades, os nossos pensamentos. Eu acho isso interessante. Se vocês quiserem, eu posso gravar alguns vídeos com alguns desses resumos, né? Que eu vou anotando, escrevendo, auxiliando pelas inteligências artificiais, quando tem algo que eu não consigo pensar, né? Aqui, por exemplo, fala sobre a crítica à sociedade e à igreja, né? E este cara aqui, inclusive, eu vou marcá-lo, porque eu não tenho. Aqui, ó, por exemplo, para fazer uma marcação, a gente vem aqui e sou. Peraí, deixa eu ver o sobrenome do cara. Que, aqui, ó. E aí eu faço essa marcação, quando clica aqui, vai para a página do cara, tá vendo? E aí aqui tem outras pessoas. Então, assim, eu fiz aqui, ó, pessoas, são todas as pessoas que as matérias passaram, né? E essas pessoas são Scott McCloud, Christopher Vogler, é, Clayton Christensen, Howard Innes, Joseph Scooper, Maria Mozacato. E assim, por exemplo, o símbolozinho aqui, ó, economista, é, roteirista, artes. Aí aqui são pensadores. David, aqui ó, um exemplo que o Carl Jung foi das pessoas aí que veio com esses padrões, né, de personagens que são os arquétipos, junto com outras pessoas. Então eu venho anotando aqui e vou fazendo. Então ao meio a gente tem teóricos, temos psicanalistas, temos médicos, temos pensadores, escritores,
e por aí vai. Então, é mais ou menos a forma com que eu gosto aí meio que de estudar especificamente. E eu vou ser bem sincero, eu não sou muito adepto do estudo convencional, né? Eu vou colocar nesse ponto, que é você fazer resumo e você estudar o resumo e você. Não, eu consigo aprender mais visualizando. E visualizando, vendo, ensinando. É a forma com que eu consigo aprender melhor. Pelo menos é a que eu identifiquei. E aí, é por isso que eu tô falando. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar um pouco sobre esse conhecimento, né? Falando sobre esses pensadores, sobre as teorias e as formas, às vezes, com que surgem essas ideias deles. E quais os contrapontos que eu acho em relação assim, o lado negativo, o lado positivo, e por aí vai. E além disso, eu tenho aqui, desenvolvo alguns exercícios práticos, né? Temos aqui algumas ferramentas, frameworks, né, para poder desenvolver dinâmicas de sistema, Storybrand, né, que é uma metodologia criada aí pelo Donald Miller. Então, assim, são várias coisas que eu vou colocando aqui. E no Notion é basicamente isso. Você cria começa a fazer as anotações. E você pode criar aqui, se você instalar plugins, igual, por exemplo, aqui eu estou fazendo um vídeo, e aí eu venho no caso do projeto, cadê? Games, bugs aqui, aí eu tenho o meu quadro Kanban, que são aonde que eu vou adicionando as coisas que eu preciso mexer, né? Aqui é a parte de jogos, eu ainda comecei. Aqui é um roteiro de um videozinho que eu tenho que fazer para a faculdade. E provavelmente eu vou postar aqui no canal. Então fiquem atentos aí que muito em breve deve sair. Se já não saiu, né? Porque eu posso estar gravando esse vídeo e esse aqui já ter saído. Porque ele tem que sair antes de julho. Então, se você tá vendo esse vídeo em julho, já saiu. Dá uma conferida aí. E além disso, tem. Cadê? O Kanban tá aqui, livros que eu ainda não coloquei, GDDs que eu ainda não coloquei, exercícios de textos, né? Eu coloquei alguns exercícios aqui, né? Exercício de leitura. Então é o que eu estou querendo fazer para melhorar minha leitura, minha escrita, é começar a ler mais. Então, aqui é a ideia de vídeos. Então, tem aqui as ideias de vídeos. Não vou dar spoiler. Opa, muda? Não, muda. Ah, mudou. Pronto, mudou. Se você viu, você viu. Se não viu, não viu. Mas o que me faz realmente gostar de usar o Obsidian é o fato de possibilidade de utilização, porque ele é texto, né? Então, você consegue utilizar ele é, você pode escrever e jogar no Google Drive e aí você consegue acessar os seus textos só como texto, sem precisar do programa especificamente. Ele salva com a linguagem Markdown, então só você abrir no Google você consegue abrir. No Google não, né? No Drive você consegue abrir. Mas isso aqui que me chama a atenção. Isso aqui, ó, por enquanto, é tudo, tudo que eu estou aprendendo. E aí, por exemplo, linkei. Opa! Joseph Campbell. Aí aqui tem. Cada uma dessas bolinhas, ela se conecta com alguma coisa. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele está conectado com todos esses outros caras aqui. Seja por alguma ideia que ele teve que foi divergente das ideias dessas outras pessoas, ou que, baseado na ideia dele, essas outras pessoas podem ter tido uma ideia, ou a ideia dele foi baseada em uma dessas pessoas. Então são várias conexões. E aí a vantagem disso é que eu posso clicar, ler, lembrar, opa, aí, ele trabalhou com o Sigmund Freud. Então o Freud trabalhou com, e aí você vai mudando para os aspectos em relação ao conteúdo. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, não é um- uma metodologia que eu considero tão fácil assim de usar, mas isso aqui, eu enxergo como o meu cérebro funciona. Muitas vezes eu pego uma ideia, um conteúdo, e eu linko ele com outro conteúdo e faço com que tudo se torne algo mais sensato para mim, entendeu? Mais fácil de entender. E aí vem,
muitas vezes eu guardava essas coisas no cérebro. E é aquele negócio, né? A gente vai chegando à idade, a gente não acaba não lembrando das coisas. E aqui eu consigo escrever e utilizar. E aí, como eu falei, você joga no Google Drive, depois você vai lá e baixa do Drive, você consegue colocar no seu tablet, no seu celular. E aí você consegue criar no seu celular para poder jogar aqui depois. Então eu acho que é uma metodologia que eu estou tentando utilizar muito bacana. Um dia eu posso gravar um vídeo mostrando como que eu faço. Tipo, eu pegar um conteúdo, pode ser do YouTube em si, que seja focado em uma ideia de estudo, e aí eu vou mostrando para vocês como é que eu faço. Vou fazer esse vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês querem o vídeo, que aí eu já começo aqui, coloco na planilha aqui para gravar o vídeo mostrando como que é essa metodologia e como que eu utilizo. Porque muitas vezes eu venho, coloco a temática aqui, e em cima da temática eu vou pesquisando. E aí eu pego o conteúdo da pessoa, né, ou do professor e tal, e associo também um termo específico que eu achei que chama atenção, eu busco uma referência na internet ou peço ajuda a uma IA. Não confie 100% na IA, né, mas às vezes você pode confiar em algumas coisas, aí você só depois tem que validar as informações para você não anotar coisas erradas. Então, é um ponto. Espero que isso aqui te ajude. Espero que você consiga. E eu tô vendo aqui agora, ó, na Storytelling tem 197 arquivos. Caramba! E 15 pastas. Ou seja, eu escrevi 147 coisas. E eu nem imaginava isso. Eu tô vendo aqui agora. Nas ferramentas eu tenho 8. Aqui eu tenho 22. Caramba! E eu tenho um total de 245 artigos, conteúdo, podemos dizer assim, escrito. Isso é muito. E vamos dizer, é em um período aí de poucos meses. Eu achei interessante. Isso aqui eu não tinha notado, tá, pessoal? Mas enfim, espero que te contribua de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida sobre o Obsidian, como utilizar, como baixar e quiser, me manda aí que eu tento ajudar para vocês de alguma forma. Como eu falei, eu não tenho muitos conhecimentos do Obsidian. Eu tenho um conhecimento básico. Markdown, eu tenho ali um conhecimento por causa da programação, que a gente às vezes tem que fazer um readme, alguma coisa assim, e aí por isso que eu tenho esse um pouco desse conhecimento, mas eu ainda estou aprendendo algumas coisas e eu posso compartilhar com vocês caso vocês queiram. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, lembra, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo, tchau!